trazer até você nesta manhã um estudo sobre o capítulo 2 do livro do profeta Sofonias. Este capítulo que fala conosco sobre uma esperança de salvação e um julgamento divino. Convocar o povo, conclamar o povo de Judá e de Jerusalém ao arrependimento em face à invasão babilônica. Como falamos em estudos anteriores, observamos que o profeta Sofonias estava complementando, como poderíamos dizer, com a palavra do profeta Abacuque, e o povo de Judá, a tribo de Judá, passava por um período de submissão, de escravidão indireta, porque era uma forma que o Império Babilônico estava sendo usado por Deus, na verdade, naquele momento, para oprimir o povo de Israel. Havia um propósito de Deus em tratar do povo de Israel daquela forma, colocando o povo babilônico para superar, para oprimir, para escravizar o povo da tribo de Judá. E os judeus, passando por toda aquela circunstância difícil, precisavam também compreender qual era o propósito de Deus naquele momento, que era lidar com o povo, tratar com o povo de maneira mostrar para eles a insatisfação que Deus estava tendo com o povo de Judá. Como dissemos também em estudos anteriores, isso está ligado diretamente ao problema enfrentado e que entristeceu muito o coração de Deus, quando o povo de Judá provocou a divisão do reino. A Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir. Entendendo isso, então, vamos analisar que Deus estava tratando com o povo de Judá, agora com o Império Babilônico, com o propósito de mostrar exatamente que tinha um projeto, uma esperança. Embora o povo estivesse sendo, naquele momento, escravizado pelo Império Babilônico, havia um projeto de Deus, de salvação, de livramento de todo aquele mal. E toda aquela escravidão no passado, todo aquele momento de submissão, e Deus então subverteu ao povo, o povo de Judá, levando-os a ficar cativos na Babilônia, e ficaram ali por 70 anos escravizados, oprimidos. Era uma forma que Deus tinha também de simbolizar o que seria também para nós hoje, o que esperamos ansiosamente, que é o arrebatamento da igreja. Então o livro do profeta Sofonias foi escrito para conclamar esse povo a um arrependimento através da opressão, da invasão pelo Império Babilônico, bem como a esperança de uma grande restauração após o tempo de destruição, porque os babilônicos destruíram tudo que o povo de Judá tinha, destruiu o templo, destruiu muros, destruiu tudo.
povo. Mostrar a eles que quem tinha o controle de tudo era o Senhor, e ele queria um povo especial, um povo preparado, um povo purificado, liberto, livre. A única esperança de proteção contra o juízo divino seria humilhar e buscar ao Senhor. O que nós entendemos então, amados, é que o povo de Judá precisava reconhecer em Deus o único caminho para resolver os seus conflitos, para resolver os seus problemas. A gente já pode até às vezes conjecturar, mas se o povo de Israel não tivesse dividido? Ora, na verdade nós entendemos que essa condicional, se, ela não pode entrar nas questões que dizem respeito a ações de Deus sobre o povo. Entendemos então que independente de qualquer coisa, de qualquer situação, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe como agir, quando agir, de que forma agir. E Deus então usou a forma mais provável que o povo de Israel poderia compreender que eles estavam passando por um tratamento de Deus, por uma ação exclusiva de Deus, tratando o seu povo. E era isso que Deus queria então passar ao povo da tribo de Judá. O que podemos entender é que Deus, Ele, embora tenha o controle de tudo e de todos, Ele sempre vai nos permitir chegar a algumas situações, a algumas circunstâncias, para nos fazer compreender isso. Às vezes vem uma opressão, às vezes vem uma dificuldade, às vezes vem uma luta, vem uma tormenta, vem um problema qualquer. E nós, se formos reprisar a nossa vida e começar a analisar, nós vamos usar aquele velho jargão que sempre costumamos dizer: onde foi que eu errei? E quando chegarmos a esse pensamento do onde foi que eu errei, aí nós vamos então poder compreender que há um tratamento de Deus especificamente para aquele fim determinado. O capítulo 2 começa convocando o povo a congregar, a unir, ou seja, aquilo que estava sendo como um castigo por causa da divisão do povo, por causa da insubmissão do povo, por causa de um problema grave que o povo de Israel tinha provocado. O povo é que tinha provocado aquele problema. Não era Deus. Deus não era culpado de nada daquilo que estava acontecendo, como não é culpado das coisas que nos acontecem. Mas era preciso que o povo compreendesse que havia feito uma divisão e Deus não estava satisfeito, não estava feliz com aquela divisão que foi provocada no reino de Israel, dividindo entre reino do norte e reino do sul. Então ele diz assim: congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação desejável, não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então observamos, amados, que há de uma certa forma um aconselhamento de Deus
para que o povo volte a compreender a necessidade de se estar juntos, de estar congregados, próximos uns dos outros, conhecendo as carências, conhecendo as necessidades, conhecendo as fraquezas, conhecendo as dificuldades. E o que podemos analisar dentro desse termo para os nossos dias, contemporizando a palavra do Senhor com os dias que estamos passando, como arde no nosso coração o desejo de estarmos novamente juntos, toda a igreja, congregados ali, abraçando uns aos outros, amparando uns aos outros, ajudando de alguma forma, cuidando dos nossos irmãos, encontrando ali um momento certo de adoração, um momento de louvor, de culto congregacional. O que Deus estava convocando o povo naquela época é que eles estavam precisando compreender que o castigo pelo qual eles estavam passando, enfrentando o exército babilônico, enfrentando aquelas dificuldades que eles passavam agora escravizados e suprimidos pelo Império Babilônico, eles precisavam lembrar da necessidade que nós temos de estar juntos. E Deus estava conclamando o povo a congregar, a se unir, a buscar mais proximidade um do outro. O povo de Judá havia perseguido os seus próprios irmãos. O povo de Judá havia confiscado bens dos seus irmãos. Eles haviam tomado posses daqueles que eles mataram. Eles guerrearam entre si. Amados, quantas vezes vemos as pessoas brigando por coisas sem sentido, coisas fúteis, coisas que são da nossa vida aqui, coisas que vão passar, que nenhum de nós vai levar daqui nada daquilo que nós estamos muitas vezes brigando ferrenhamente por causa disso ou daquilo. Sim, coisas que são meramente materiais. Dividimos as famílias, dividimos grupos familiares por questões tolas. Ora, quando nós trabalhamos a questão da ética, da moral, da decência, quando nós trabalhamos a questão do respeito, do companheirismo, da reciprocidade, nós vamos entender, amados, que nós estamos ainda agindo de maneira estranha, de maneira como se não fôssemos irmãos verdadeiramente uns dos outros. Isso em se tratando de família, quando estamos agora confinados, reclusos em nossas casas, e às vezes estamos sendo, entre aspas, aí obrigados a conviver mais próximos uns dos outros. Às vezes estamos vendo as fraquezas mais de perto, as necessidades, para que o povo volte a compreender. E muitas pessoas, nós estamos vendo conflitos, confrontos. Um dia desses, assistindo a um telejornal, eu vi um fato de um irmão que, exasperado na sua casa, brigou e matou o outro irmão a facadas.
desferindo 16 facadas no próprio irmão e matando. Pessoas que têm trazido para dentro de casa conflitos, traumas, porque não estão tolerando a convivência dia a dia mais próximo, mais fechado, distanciado do trabalho, distanciado da escola, e ali brigando um com o outro, contendendo por coisas banais. Para os nossos dias, contemporizando, houve uma divisão no reino de Israel. Essa divisão atingiu diretamente o coração de Deus, entristeceu ao Senhor. E agora Deus estava permitindo, após o grande conflito, o grande problema que decorreu da invasão do Império Assírio, dos caldeus, agora vieram os babilônicos para espremer ainda mais o povo de Judá. Mas Deus estava mostrando, através do profeta Sofonias, que estava chegando o limite daquela aflição que Deus havia imposto ao povo da tribo de Judá, que estava ali no reino do sul, dentre o reino de Israel. Agora, Deus começa a mostrar que está findando o tempo, está chegando a hora em que Ele vai, de uma certa forma, aliviar o povo de Israel do sofrimento. E vai reagrupar o povo, vai reunir, vai trazer de volta o povo da tribo de Israel. Você já parou para pensar sobre a divisão que existe hoje em Israel? Divisão entre palestinos e o território de Israel? Os palestinos querendo declarar o seu território como nação, Israel não querendo permitir. Jerusalém, o centro, a capital do povo de Israel, disputada pelos dois povos, e dentre eles ali, os guerrilheiros, eles se debatem, eles se destroem. Parece, amados, que eles estão ali apenas revivendo os tempos do ano 500, dos anos 500 da era anterior ao nascimento de Cristo, e ali degladiando entre si o mesmo povo, que deveria ser um só povo, que deveria ter para si um só Deus, um só Senhor. E no entanto, degladiam entre si, se destroem, se matam. Quando Deus começa a agir, quando Deus começa a tratar, quando Deus começa a trabalhar ali com o povo de Israel, nos tempos do profeta Sofonias, encontramos que ele está mostrando que o fim daquele sofrimento estava próximo. O capítulo começa então com uma ordem para uma nação despudorada, desfacelada, dividida, para se congregar, para se concentrar, para examinar-se, para procurar aonde começou o problema que os levou a toda aquela
situação de escravidão. Deus então estava usando aqui uma terminologia como alguém que quer fazer uma fogueira e ele precisa reunir os gravetos para promover a fogueira para atender às suas necessidades. E agora, ironicamente, ele conclama os judeus a se reunirem como palha pronta para ser descartada. Eles foram chamados a se reunir para ouvir a palavra. Congregai, congregai o meu povo. Era a ordem de Deus. Era a forma que Deus estava tendo para falar com o seu povo, de maneira a trazê-los de volta, a trazê-los novamente à unidade. O que Deus requer de todo o cidadão, de todo homem, é a unidade. Isaías 34, nós vamos encontrar uma palavra de Deus, mostrando essa vontade, esse propósito, esse projeto de Deus para a humanidade. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Deus está buscando a junção do povo, a unidade do povo. E aí nós vamos compreender que o projeto de Deus é juntar novamente a sua nação, é levá-los ao arrependimento, é levá-los a entender o motivo que os levou a essa dificuldade, a esse problema, a essa luta terrível. E Deus está conclamando o povo a voltar à unidade, a voltar a buscar ao Senhor, a voltar a adorar ao Senhor, a voltar a respeitar uns aos outros. Porque esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus. Quando falamos aqui no início desta palavra, a Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir, não pode prosperar. Não há como prosperar um reino que se divide, que não luta por si como um só povo. A Bíblia diz que nós somos um só Deus. Nós temos um só Deus, somos um só povo. E aí Jeremias, então, no capítulo 4, vai nos dizer assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: preparai para vós campos de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair como fogo e arda de modo que não haja quem apague por causa da malícia de vossas obras. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em voz alta dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. O propósito do Senhor é que nós estejamos sempre prontos
a adorá-lo e a servi-lo em espírito e em verdade. Esse é o projeto de Deus. Esse é o propósito de Deus conosco. Essa é a vontade do Senhor para nós. Por isso, queridos, é que nós precisamos então compreender que muitas vezes o tratamento de Deus, como foi feito ali com o povo de Israel, com o povo da tribo de Judá, será então o mesmo tratamento, a mesma forma que Deus poderá então tratar conosco, de nos levar a esse conhecimento, a esse entendimento que Ele quer fazer de nós um só povo, uma só nação. E esse capítulo 2 de Sofonias, nós teremos então grandes entendimentos nesta palavra. Dentro deste capítulo, nós vamos nos ater por alguns dias, nós vamos ficar aqui analisando texto a texto, ponto a ponto, para que nós possamos compreender qual é o propósito de Deus em nos falar de uma esperança de salvação e também de mostrar sobre o juízo divino sobre a nação de Israel, sobre o povo. Sofonias então estava naquele momento chamando o povo, conclamando o povo a um momento de adoração, a um momento de aproximação, de volta, de retorno, de comunhão, de adoração a Deus. Nós vamos entrando por este capítulo 2, nós vamos analisar todos esses termos, todos esses temas tratados pelo profeta, e nós vamos entender o que Deus tem preparado para nós. E depois de tudo isso entendermos que o propósito do Senhor, o caminho do Senhor para nós com esta palavra é que nós venhamos buscar a misericórdia de Deus. Deus está nos chamando, Deus está nos convocando, Deus está então nos conclamando a revivermos o tempo do profeta Sofonias, que ali estava trazendo a palavra de Deus, trazendo o tratamento de Deus, trazendo a misericórdia de Deus e a convocação de Deus para que houvesse um verdadeiro arrependimento e uma volta à unidade. Então nós vamos aprender dentro deste capítulo o que Deus tem a nos falar, contemporizando os tempos do profeta Sofonias, do profeta Jeremias, que eram ali contemporâneos por um período, mostrando que a escravidão diante do povo de Babilônia era uma maneira que Deus estava tendo para trazer de volta o povo ao arrependimento e livramento de todas as suas mazelas, de todas as suas dificuldades e daquele cativeiro babilônico que durou ali 70 anos. Vamos estudando, vamos analisando. Pega a sua Bíblia, leia pausadamente este capítulo 2, faça os seus comentários, aquilo que você entendeu, deixe nos comentários, fale conosco, interaja conosco para que nós possamos dirimir algumas dúvidas e assim ajudar para que você possa compreender um pouco mais desta palavra. Que o Senhor te abençoe neste dia, te dê graça, te dê paz, te dê muita vitória, muita bênção. Nós queremos que cada dia você venha a entender, venha a aprender um pouco mais da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem a falar ao nosso coração.